Laser, na verdade, é um acrônimo de Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, cuja tradução significa amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Mais à frente vai ficar mais fácil para a gente compreender o que é esse processo. Antes, vale a pena mencionar a respeito da teoria quântica, ou teoria da mecânica quântica, desenvolvida por Niels Bohr. Esse cientista dinamarquês aprimorou um outro modelo atômico descrito por Rutherford Bohr. Bom, de acordo com o seu princípio mais básico, os sistemas atômicos e também moleculares possuem níveis de energia que são quantizados e bem definidos. Como já vimos anteriormente, um átomo possui ao todo 7 níveis, ou 7 órbitas. O elétron se move ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas, que podem também ser denominadas de órbitas estacionárias. Movendo-se em órbitas estacionárias, o elétron nem emite e nem absorve energia. É importante mencionar que não existem órbitas intermediárias. Sendo assim, os elétrons não podem se mover no espaço ou intervalo interorbital. No entanto, ao receber energia externa, seja ela térmica, elétrica ou luminosa, o elétron salta da órbita mais interna para a mais externa, absorvendo dessa forma uma quantidade bem definida de energia, também chamada de quantum. Dizemos então que o elétron passa a estar excitado. No entanto, o elétron não permanece por muito tempo em estado excitado. Ele precisa retornar ao seu nível ou órbita original, pois seu nível de energia estará mais adequado. Ao retornar de uma órbita para outra, o elétron emite um quantum de energia em forma de luz, também conhecida como fóton, que nada mais é que um pacote de energia eletromagnética ou onda eletromagnética. Deste modo, como estamos falando de uma onda, ela possui algumas características, como comprimento de onda, amplitude de onda e frequência, ou seja, número de ciclos por segundo. Bom, o trânsito de energia em nosso universo ocorre essencialmente por meio de radiação eletromagnética. Essas ondas eletromagnéticas são constituídas por campos elétricos e também magnéticos. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, como as ondas sonoras, não necessitam de um meio material para se propagar. Sendo assim, elas se propagam no vácuo. As ondas eletromagnéticas, cujo comprimento é muito curto, são capazes de transportar mais energia, podendo, entre outros fenômenos, romper ou modificar ligações químicas, o que seria danoso para uma estrutura biológica. Portanto, quanto menor o comprimento da onda, mais ela pode ser danosa. Embora esse tipo de onda seja deletério aos processos biológicos, elas são bloqueadas pela camada de ozônio, o que diminui a incidência desses raios sobre a vida terrestre. Já ao contrário, quando o comprimento da onda é maior, menor é o risco para o tecido biológico, pois ondas com comprimento muito grande não possuem energia suficiente para uma interação com a matéria.
Bom, os seres vivos foram capazes de desenvolver mecanismos apropriados para utilizar a energia ou a onda eletromagnética como fonte de informação. É assim que os nossos fotorreceptores, que são células da visão, são estimulados por uma estreita faixa de comprimento de onda, que situa-se entre 400 nanômetros e 700 ou 800 nanômetros. Esse é um valor aproximado. Esses diferentes comprimentos de onda, quando alcançam os fotorreceptores da visão, são interpretados pelo cérebro como cores, que vai do azul, verde até o vermelho. Bom, mas o que é o nanômetro? Quanto vale um nanômetro? Ou qual o tamanho de um nanômetro? O que é menor? Uma onda com 400 nanômetros ou 700 nanômetros? O nanômetro é uma unidade de comprimento, equivalente à bilionésima parte de um metro. Como podemos observar na escala logarítmica, quanto mais à esquerda, menor é o comprimento da matéria. Por exemplo, um fio de cabelo possui o comprimento que varia entre 100 micrômetros a 1 milímetro. Já uma célula eucarionte pode variar entre 10 micrômetros a 100 micrômetros. Uma célula procarionte, portanto menor que a célula eucarionte, possui um comprimento que varia entre 1 micrômetro e 10 micrômetros. Já na escala nanométrica, nós podemos observar os vírus, as proteínas, no caso a proteína ribossômica, a molécula de água, por exemplo, ou qualquer outra molécula, e com 0,1 nanômetros, o átomo, ou seja, a menor estrutura da matéria. Portanto, essas ondas eletromagnéticas que estimulam os fotorreceptores da visão são muito pequenas. Portanto, entre 400 nanômetros e 700, nós podemos dizer que um comprimento de onda com 400 nanômetros é bem menor do que o de 700. Entender essa unidade de medida, a medida de comprimento, é importante, pois diferentes comprimentos de onda laser podem alcançar diferentes profundidades do tecido biológico. E isso é importante na hora de se determinar qual o tecido que se deseja alcançar. Bom, retornando à interpretação ou raciocínio de Born, vamos supor que cada degrau dessa escadaria corresponderia a um nível de energia, sendo o primeiro degrau, N1, o mais próximo do núcleo e o degrau mais alto, o mais distante do núcleo. Lembrando que quanto mais alto ou mais distante do núcleo, maior é o nível de energia. Vamos supor agora que o elétron fosse uma pequena bola e quando impulsionada, no caso por uma força externa, sendo representada pelo homem, mas vamos imaginar que também possa ser um estímulo elétrico, térmico, poderíamos dizer então que essa bola absorveu uma determinada quantidade de energia, sendo assim lançada para um nível superior. Diríamos então que ela estaria excitada. No entanto, essa bola teria que retornar ao seu nível original. E esse retorno seria feito por saltos, onde em cada etapa essa bola perderia uma quantidade de energia, ou seja, o fóton. Porém, o seu retorno também poderia ser realizado por outros degraus, ou até mesmo retornando diretamente para o nível 1. Se os fótons emitidos
possuem energias diferentes, conclui-se que existem diferentes tipos de saltos. O número de saltos diferentes corresponde ao número de diferentes frequências. Quando a força externa é muito grande, essa bola pode passar todos os degraus ou todos os níveis. Quando isso acontece no átomo, nós chamamos esse processo de ionização. Ou seja, esse átomo teria se tornado um íon, porque no caso ele teria perdido um elétron. Recordando que quando um átomo perde um elétron, ele se torna menos negativo, ou seja, mais positivo, se tornando assim um cátion. Já quando o átomo recebe mais um elétron, ele se tornaria um ânion. Bom, a seguinte figura ilustra um átomo com seus respectivos níveis energéticos. E o número de raias que aparece no espectro corresponderia a todos os possíveis níveis, ou melhor, possíveis saltos que os elétrons poderiam dar. Basicamente, existem 3 modelos desenvolvidos pelos respectivos cientistas: Lyman, Petchen e Balmer. Entendendo agora esses conceitos, vamos imaginar uma ampola de vidro contendo gás hidrogênio a baixa pressão, sendo que esta ampola está também ligada a um circuito elétrico. Bom, quando um gás de baixa pressão é submetido a alta voltagem através de 2 eletrodos, a emissão de elétrons que são aceleradas do cátodo em direção ao ânodo, ou seja, do polo negativo em direção ao polo positivo. Mas no meio desse caminho, esses elétrons emitidos pelo cátodo encontram os átomos de hidrogênio e chocam-se com eles. Como são os elétrons que rodeiam um núcleo, são eles, na verdade, que se chocam com os elétrons impulsionados pelo cátodo. Nesse choque, o elétron livre ou externo se chocam com o elétron do átomo de hidrogênio. Nesses choques, o elétron externo transfere energia ao elétron do átomo, que, adquirindo mais energia, pula para uma órbita mais externa. No entanto, nessa situação, o elétron estará instável, pois, segundo sua ordem natural, ele não gosta de ficar nessa órbita. Como a nova órbita não é a ideal para ele, a tendência é ele retornar para a órbita inicial. E como já vimos, neste processo de retorno, há emissão de fóton. Lembrando que não existe apenas uma órbita externa, existem 7. O que determina o nível da mudança do elétron para uma órbita externa é a força ou a intensidade da corrente elétrica,